para um dia de comemoração. É um dia de celebração das ações que as mulheres têm feito. As mulheres que têm trabalhado na causa de Deus. E eu gostaria que o pessoal colocasse um vídeo que nós separamos para esse momento. Sábado Missionário da Mulher Adventista, onde as mulheres se unem para levar luz ao mundo. No MEL, Mulheres Evangelizadoras Levando Luz, preparamos nossos corações para servir. Existimos para manter, encorajar e desafiar as mulheres adventistas do sétimo dia em sua caminhada com Cristo. Nossa visão é conhecer a Jesus, servir e discipular outras mulheres para a glória de Deus. O lenço simboliza a cobertura do Espírito Santo. O arganel representa o envolvimento na missão. E a bolsa com estrelas é para quem leva alguém ao batismo e continua o discipulado. Rainha, líder que coordena e inspira o grupo com sabedoria e visão espiritual. Operárias, membros dedicadas que executam tarefas práticas e organizacionais. Abelhas, participantes comprometidas que apoiam e espalham a mensagem. Independentemente da idade, cada mulher é valiosa no MEL, contribuindo com seus talentos e amor para o crescimento espiritual da comunidade. Por meio de projetos como estudos bíblicos, grupos de oração, visitações e evangelismo, as mulheres do MEL fortalecem a igreja e levam a mensagem de esperança a todos ao seu redor. Se cada uma fizer a sua parte, a igreja será mais forte e o evangelho será pregado no mundo inteiro. Se você quer fazer parte do exército do MEL, entre em contato com a líder do Ministério da Mulher de sua igreja e brilhe por Jesus. Junte-se a nós no Sábado Missionário da Mulher Adventista. O mundo espera pela sua luz. Muito bem. Eu gostaria nessa manhã de ver aqui na nossa igreja quantas mulheres já fazem parte do Projeto MEL, já estão investidas com o lenço do Projeto MEL. Pode levantar a mão, por favor? Nossa, é um número bem grande. Que bênção. Nós gostaríamos nessa manhã de desafiar a que esse número crescesse. Irmãos, esse ministério é para nós mulheres que estamos já envolvidas. Talvez você pense assim, não vou participar porque vai ser uma coisa a mais. Não. Agora eu gostaria de ver as mãos daquelas que já participam na igreja. Você que atua como professora do Ministério da Criança, pode levantar as suas mãos. Você que é diaconisa, você que trabalha na recepção, você que tem uma classe bíblica, você que trabalha no louvor, na mídia, nos diferentes ministérios da igreja. Se você já atua, você pode ser também uma MEL, você pode fazer parte desse ministério. E eu gostaria, neste momento, de pedir às meninas que estão aqui para me ajudar, que entregassem para a igreja os papeizinhos que nós separamos. Vocês vão receber. Esse, meninas, é para todos, tá? Esse papelzinho é para todos da igreja, não é só para as mulheres. Mas vocês vão poder marcar aqui as atividades que você se sente bem em fazer. Nós temos aqui as opções. Estudo bíblico ou classe bíblica, grupo de oração intercessora, recepção, pequeno grupo, quarta de poder, visitação, evangelismo, quebrando o silêncio e outros. Veja que se você talvez não fale assim, não me encaixe em nenhuma dessas atividades, mas você consegue fazer alguma outra coisa que você sabe que faz bem, o teu talento pode ser o seu ministério. Nós estamos convidando você a preencher esse cartãozinho e no final nós vamos ter um momento onde vocês vão poder trazer ele aqui à frente, ok? Eu gostaria de dizer para vocês e desafiar as mulheres aqui da igreja do bairro Camaquã. Nós teremos agora, um pouquinho mais à frente, uma capacitação, um treinamento para que essa igreja tenha um exército de MELs, um exército de mulheres investidas no lenço, envolvidas na missão. Irmãs, nós temos tido alguns projetos já desenvolvendo aqui na igreja esse ano. São bem poucos. E eles estão de maneira tímida, porque nós sentimos ainda um pequeno envolvimento da igreja. Eu desafio vocês a vestirem a camisa. Venham fazer parte conosco. Vamos trabalhar para que Jesus possa voltar logo, abreviar a vinda dele. Amém? Nesse momento, eu gostaria de convidar aqui a Solange, mais conhecida como Sol, não é? Que vai apresentar para nós a mensagem desta manhã. Sol, que Deus te abençoe.
Bom dia. Alô, alô. Bom dia. Um feliz sábado a todos. É muito bom estarmos na casa de Deus. Mais um sábado, menos um, para que possamos estar no céu com o nosso Pai Celestial. Eu vou esperar que todos recebam, porque assim nós temos a atenção de todos para abrirmos a palavra de Deus. Todos receberam? Pode deixar aí dentro da sua Bíblia, depois no final nós teremos um tempinho para completar este papel que é bem importante, para que nós possamos trabalhar de acordo com os nossos dons, com os nossos talentos, as nossas habilidades. Eu te convido nesta manhã, sábado missionário, para que possamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 8. E antes de iniciarmos o estudo desta manhã, nós vamos mais uma vez, como estamos, falar com o nosso Deus. Querido Pai eterno, maravilhoso Deus, nós estamos nesta manhã com Tua palavra em nossas mãos. Tua palavra tem o poder de transformar as vidas, transformar a vida das pessoas. E queremos, Senhor, nesta manhã, com a ajuda do Teu Santo Espírito, estudar esta palavra, estudar a mensagem que foi preparada, para que possamos viver, praticar e desta forma, de alguma maneira, através dos nossos dons e talentos, apressar a volta de Jesus a este mundo. Estamos cansados, Senhor. Este mundo é mau, é triste, e nós clamamos pela vinda do Teu Filho amado, assim como foi prometido. Mas para isso precisamos pregar o Evangelho, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir de um Deus Salvador. E nesta manhã nós queremos mais uma vez nos comprometer a utilizarmos os nossos dons e talentos ao Teu serviço. Perdoa os nossos pecados e nos acompanhe por Cristo Jesus. Amém. Queridos, Atos capítulo 8, a partir do versículo 1, nós encontramos a igreja primitiva, a igreja de Deus, cumprindo a missão que o Senhor havia ordenado. Existe, por exemplo, algo que o Senhor deixou para nós, que não é um pedido, não é um conselho de Deus, é uma ordem. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a quem? A todas as nações. E então virá o quê? O fim. Ide. O ide de Deus é uma missão para cada um que nasce no reino de Deus. Um verdadeiro discípulo de Jesus, o verdadeiro discípulo de Cristo, nasce no reino de Deus como um missionário. E nesta manhã, nós vamos pensar se nós de fato temos essas características em nossa vida. As características de um verdadeiro discípulo de Cristo. O verdadeiro discípulo de Cristo é um missionário. É interessante que ali no capítulo 8, a partir do versículo 26, nós encontramos uma história muito conhecida. E eu quero ler com vocês do versículo 26 ao versículo 40, diz assim. Por favor, acompanhem sua Bíblia. Temos alguns amigos que nos acompanham. Ajude para que eles também possam estudar a palavra de Deus. Também agradeço aos amigos que nos acompanham à distância pela internet. Também estão convidados a abrirem a Bíblia para que possamos ouvir a voz do Senhor. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para
estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro da profecia de Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Versículo 30. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Versículo 32. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Versículo 35. Então Filipe começou com aquela passagem da Escritura, anunciando-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Diz a Bíblia: assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e repentinamente o eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Queridos, nós sabemos que após a ascensão de Cristo, os seus discípulos, a igreja primitiva, começou a fazer o trabalho que Jesus havia deixado para eles. Ir a todas as aldeias, a todos os lugares conhecidos daquela época e pregar o evangelho de Cristo. Sabemos dos milagres que aconteceram. Pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas, não somente sua vida física, mas principalmente a vida espiritual. Nesta época, ainda Saulo era um perseguidor da igreja. E porque estavam sendo perseguidos, a igreja estava sendo perseguida, muitos saíram de Jerusalém e foram a Samaria. E é interessante pensarmos em Ellen White, quando fala em Atos dos Apóstolos, e esclarece muito da luz para a luz maior, que é a palavra de Deus. Ela nos diz que os discípulos e aqueles que eram filhos fiéis de Cristo, verdadeiros discípulos de Cristo, encontraram refúgio em Samaria, porque anos antes, uma mulher que havia sido encontrada, que havia encontrado-se com Jesus junto ao poço, havia ido à sua cidade e anunciado as boas novas da salvação. Ela havia encontrado a salvação, ela havia encontrado a água da vida, que cessa, que sacia toda a sede. E ela voltou para a sua cidade, anunciando que havia encontrado Cristo, o seu Salvador. E muitos haviam acreditado, e agora abrigavam os discípulos de Jesus. E ali estava, vamos ver se eu consigo passar aqui. Ali estava uma ordem sendo, que Deus tinha dito, uma promessa de Deus estava sendo cumprida, porque diz assim, queridos, em Atos 1:8, mas recebereis o quê? Poder,
Poder para dizer que somos a igreja verdadeira? Poder para dizer que tenho a verdade? Não. A Bíblia diz que recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E estes verdadeiros discípulos de Jesus estavam repletos do Espírito Santo. E por isso tinham o poder de chegar e falar a verdade com amor. E as pessoas seguiam eles. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra de Deus estava sendo cumprida na vida dos seus discípulos. Atos, nós já lemos 26, diz que o primeiro passo, a primeira característica de um verdadeiro discípulo de Cristo, tem a disposição de perguntar. Olha o que nós lemos e que Filipe fez quando encontrou aquele homem, aquele eunuco. Ele disse: você entende aquilo que está lendo? Queridos, quantas pessoas precisam ouvir esta pergunta? Quantas pessoas hoje que você tem uma influência enorme para alcançar a estas pessoas, tem que responder a esta pergunta. Você entende o que está lendo? Há pessoas que não querem estudar a Bíblia, porque têm medo de estudar a Bíblia, porque leem e não entendem o que leem. Era o que estava acontecendo com aquele eunuco, com aquele etíope. A Bíblia diz, queridos, algumas características, por exemplo, primeiro, do nosso querido Felipe. Um missionário, um discípulo de Jesus. Ele era um dos anciãos da igreja primitiva. Ele também era um homem que recebe a mensagem de um anjo. Que privilégio! Receber a mensagem. Hoje todos nós temos o privilégio de receber a mensagem. Quantas Bíblias você tem em sua casa? Não nos falta, queridos. Às vezes nos falta estudo. Dedicação para estudar e ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que querem a revelação de Deus para algo que já está revelado. Ah, Senhor, me revela. Já está revelado na palavra de Deus. Aqui está o passo a passo para a vida cristã. Era um homem que, quando guiado pelo Espírito Santo, cumpriu aquilo que o Senhor determinou, porque ele era um homem obediente. A palavra de Deus diz que quando ele ouviu a mensagem do anjo, que ele deveria levantar-se, ele ficou: será que vou, será que fico? Aqui está tão bom, está frio. É tão mais cômodo ficar só sentado, ouvindo, e depois eu vou e descanso o restante do sábado. Ele levanta-se, ele faz o que o Senhor ordena e obedece imediatamente. É um homem atencioso, queridos. Ele ouviu o etíope lendo a profecia de Isaías. E quando ele ouve, ele se aproxima. É uma pessoa empática. Quantas vezes nos falta poder ouvir mais? Ouvir as necessidades e atender às necessidades das pessoas. Fazer o método de Cristo, cumprir o método de Cristo, que se aproximava das pessoas como quem queria fazer o quê? O bem. Cuidava das necessidades destas pessoas e depois dizia o quê? Siga-me. Ah, queridos, como temos para aprender? Precisamos de pessoas que estejam dispostas a ir, pessoas atentas às necessidades do seu próximo, atentas às crises, à economia do nosso país, atentas às políticas, à saúde, à violência, à imoralidade, pessoas que se aproximem de outras pessoas com intencionalidade. A nossa intenção deve ser o quê? Levar Jesus,
salvação. Queridos, quando nos aproximamos dos nossos amigos, não importa a idade, eu vejo jovenzinhos, eu vejo crianças, idosos, adultos, jovens. Nós nos aproximamos dos nossos amigos para levar salvação. E um verdadeiro amigo é aquele que leva você para mais perto de Cristo. Querido jovem, cuidado. Cuidado para onde teu amigo está te convidando a ir. Cuidado. Um verdadeiro amigo te aproxima de Cristo. Há tantas necessidades. Nós estamos vivendo num momento muito difícil. Quantas pessoas que estão sofrendo precisam da resposta. Vocês entendem por que isso está acontecendo? Vocês entendem por que o nosso mundo está como está? Queridos, não é tempo de permanecer dormindo. É tempo de despertar para o que Deus tem revelado em sua palavra. Em segundo lugar, um discípulo de Jesus está disposto a ensinar. Para que eu ensine a alguém, o que eu preciso primeiro? Aprender. Quanto tempo você tem passado na presença de Deus todos os dias para aprender dele e desta forma poder ensinar aos demais? Queridos, é preciso ter disposição para ensinar. Quem era esse etíope? Diz a Bíblia que ele era eunuco. Ele não tinha como ter descendentes. E a Bíblia revela isso. Alguns nasciam assim, outros se tornavam eunucos por vontade própria ou por outras pessoas. Ele era o mordomo-mor, ou seja, o mordomo-chefe, responsável pelos tesouros da rainha. Ele era influente. Diz Atos dos Apóstolos que este etíope era um homem de boa posição e de grande influência. Diz que ele era adorador. Ele estava retornando de Jerusalém. Ele havia ido adorar a Deus, ao Deus verdadeiro. Diz que ele era um estudante da Bíblia, porque estava ali na carruagem estudando a palavra de Deus. Queridos, Deus viu que quando se convertesse, proporcionaria a outros a luz que recebera e exerceria forte influência em prol do Evangelho. Deus sabia que este homem, ao converter-se, seria uma bênção na vida de outras pessoas. Em terceiro lugar, o verdadeiro discípulo tem disposição de anunciar a salvação. Anjos de Deus estavam auxiliando este inquiridor da luz, e ele estava sendo atraído para o Salvador. Pelo ministério do Espírito Santo, o Senhor o pôs em contato com quem poderia guiar a luz. Que lindo! Anjos de Deus estavam guiando ele quando ele estava estudando sobre a profecia do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, Deus não deixou só com os anjos. Ellen White diz que Deus poderia ter deixado somente o anjo ajudar a esse etíope. Mas Deus dá uma missão para mim e para você. Uma missão que eu não posso cumprir a sua. Porque existem pessoas no meu círculo de amizade, na minha influência, há pessoas que eu posso influenciar e outras que você deverá influenciar. Anjos de Deus poderiam fazer este trabalho, mas Ele designa para mim e para você. Queridos, quando nós estamos trabalhando para Deus, nós anunciamos e fortalecemos a nossa fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
nós anunciamos o Evangelho, as boas novas da salvação, que é uma pessoa, Jesus Cristo. E quando nós estamos envolvidos na missão, nós crescemos, nós nos desenvolvemos, nós fortalecemos a nossa fé e somos, como diz a Bíblia, como a luz da aurora que vai em aumento até que seja dia perfeito, até o dia perfeito da salvação em Cristo Jesus. Essa é uma oportunidade, um privilégio que nós possuímos. Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade. Não peça para fazer aquilo que você não queira fazer, aquilo que você não tem habilidade. Nós podemos desenvolver sim, mas existem dons, talentos que Deus te deu e estes Ele vai cobrar de você. Lembram da parábola dos talentos? Deus não vai pedir mais do que aquilo que Ele nos deu. Trabalhe de acordo com suas habilidades. Queridos, este é um país que fica aqui entre Índia e a China e é um grande desafio de missão. Da missão global. Sabe aqueles países que ficam lá na janela 1040, onde as pessoas, muitas, não ouviram ainda falar o nome Jesus, não sabem quem Ele é. Temos muitos missionários, mas olha que ação interessante essa. Esta aqui, esse modelinho, é um rádio que ele tem uma missão. Este rádio é o rádio o rádio adventista, né, da missão global. E neste rádio, por exemplo, existem gravações da Bíblia e de partes do livro Grande Conflito. Alguns com o livro Grande Conflito, outros com a Bíblia. E é interessante, queridos, que este rádio, ele é lançado, colocam ele dentro de um balão com gás hélio, né? Colocam ele preso no balão com gás hélio, e os países vizinhos, os irmãos nossos de países que já conhecem do amor de Cristo, oram e soltam estes balões, pedindo a Deus que encaminhem, por favor, para alguém que possa então ouvir e aceitar o Evangelho. Aceitar Jesus, aceitar a salvação. E nós temos relatos lindos de pessoas que escrevem para a Rádio Mundial dizendo: aqui na minha casa, eu estava plantando, eu estava colhendo, eu estava no quintal e de repente caiu aqui um balão com um radinho. E eu escutei, e eu quero mais, eu quero ouvir mais notícias deste Deus, desse Jesus que eu não sabia, eu não conhecia. Não há impossíveis quando nós nos colocamos nas mãos de Deus e guiados pelo Espírito Santo, assim como foi Felipe, nós podemos ir, queridos, e anunciar um Cristo, um Deus, um Senhor que um dia veio a este mundo, Jesus Cristo, morreu por mim e por você, para nos trazer a salvação. Neste mundo que está tão conturbado, neste mundo de tanta dor, onde todos os dias alguém perto de nós sofre, nós podemos dizer que há uma esperança, e uma esperança verdadeira, eterna. Queridos, Jesus não tardará a voltar. Sua palavra é fiel. Há pessoas que ainda precisam ouvir. E Deus não tarda sua promessa, como diz a Bíblia. Porém, Ele é misericordioso para que todos possam chegar ao arrependimento. Ah, queridos, o último passo é estar disposto a convidar. Como é fácil convidar alguém para uma festa. Como é fácil convidar alguém para um encontro social.
Tens convidado pessoas para aceitarem o amor de Jesus? Você, como Filipe, está disposto a sair? Diz que a minha Bíblia fala que ele saiu correndo e foi ao encontro daquele etíope. Queridos, estamos dispostos a convidar as pessoas para que venham à casa de Deus. Não desista. Não desista de convidar. Deus pede: quem é um filho de Deus verdadeiro? E na lição desta manhã, nós vamos aprender que um filho de Deus é aquele que convida, é aquele que sai do seu lugar, mas também é aquele que aceita o convite. Nessa manhã eu sei que tem pessoas que me ouvem talvez na internet, pessoas que me ouvem aqui, que ainda não aceitaram completamente o convite de Cristo. Assim como este etíope que entendeu que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é uma pessoa, é Jesus Cristo, e a salvação é Jesus Cristo. Quando viu a água, ele disse: o que impede para que eu seja batizado? E Filipe disse: você crê de coração? Crer de coração, queridos, é muito mais que só dizer um sim. É obedecer. Obedecer os mandamentos de Deus e viver de acordo a esses mandamentos. E ele foi batizado. O verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que crê de coração. Ele é quem põe em prática o que foi ensinado. Foi lá e batizou-se. O discípulo de Cristo é aquele que anda com alegria. E o apóstolo Paulo, que antes era o perseguidor e depois se transforma em Paulo, quando teve um encontro com Jesus, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, alegrai-vos. Queridos, a nossa alegria não deve estar nas coisas, porque elas passam. Quantas pessoas ficam felizes por algo novo, mas o que era novo amanhã já não é mais. A nossa verdadeira alegria está no Senhor. Este homem, ele diz assim, David Livingstone: Deus tem um filho único e fez dele um missionário. Eu gosto dessa frase. Jesus veio a este mundo nos ensinar a sermos missionários. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Este homem aceitou aquilo que Deus ordenou. Adoniram Hudson, ele foi um missionário. E quando ele conheceu a sua noiva, agora a futura esposa, ele disse para ela assim: Ana, você aceita casar-se comigo? E olha que pedido de casamento inusitado, né? Aceita-se a casar-se comigo? Só que nós vamos nos casar e nós vamos juntos para a missão. 12 dias depois do casamento, eles foram para a missão. Queridos, não era fácil. Naquela época, 1813, eles chegaram à Birmânia. Antes, porém, foram a Calcutá, na África. Por uma guerra que havia, eles saíram de Calcutá e foram então para a Birmânia. Ela deu à luz ao primeiro bebê e o bebê morre. Por que, Senhor? Estou fazendo a tua obra, a missão. Segundo filho do casal morre com febre amarela. Logo em seguida, Ana também falece. Este homem, depois de 6 anos que havia estado na Birmânia, 6 anos depois, ele pregou o primeiro sermão. Às vezes nós desistimos tão rápido, né? Ele se preparou, diz a história que ele se
se fez como um birmânio, né? A imersão na cultura, aprendeu a cultura, aprendeu a língua. E lá então ele começou a pregar o primeiro sermão, 6 anos depois. 7 anos depois, tiveram o primeiro convertido. Já pensou? 1 ano pregando. Quantas vezes nós desistimos tão rápido das pessoas? Não desista. Continue orando, continue convidando, continue clamando a Deus pela salvação dos teus queridos. Levaram 20 anos para traduzir toda a Bíblia para o birmanês. E é a Bíblia que utilizam ainda. 20 anos. Ele ficou viúvo 2 vezes e perdeu 6 filhos. Ficou preso por 2 anos, foi acusado de ser um espião. Suportou as correntes, o calor e a sujeira. Foram 37 anos de serviço missionário. Resultado, 7.000 fiéis batizados. Houve resultado ou não? Queridos, 36 igrejas na Birmânia. Hoje, 3 milhões de cristãos. Eu gosto da frase, ele era uma semente que caiu no chão e morreu. A semente só pode germinar se ela morrer. Ela só pode germinar se ela romper-se da proteção que existe nela. Queridos, eu preciso ser a boa semente. Eu não deixarei a Birmânia, dizia ele, até a mensagem da cruz ser plantada aqui para sempre. Eu não deixarei este país, eu não deixarei a Birmânia. E terminando, queridos, Ellen White diz que este etíope representa uma grande classe que necessita ser ensinada por missionários como Filipe. Homens e mulheres que ouçam a voz de Deus e vão onde Ele manda. Homens e mulheres. Eu e você. Diz que essas almas estão sedentas e precisam ouvir que existe um Salvador. Neste momento, a Fran vai cantar. Ela vai cantar que Deus é o nosso tesouro. Que Deus é aquele que está conosco, que é aquele que deseja que você possa cumprir a missão, para que você tenha sua fé fortalecida a cada dia. De coração, nós do Ministério da Mulher, eu oro a Deus, para que você aceite ser um missionário no reino. Como? Pode ser na sua casa, com um grupo de oração intercessora, sendo uma pessoa intercessora. Pode ser levando um livro, um folheto, uma Bíblia. Pode ser da maneira que você encontrar. Eu lembro de uma irmã, quando eu trabalhei 7 anos na Argentina, ela fazia pão. E, queridos, era o pão missionário. Ela entregava todos os finais de semana um pão para alguém da sua vizinhança. E eles recebiam muitos pães. E convidava a estes vizinhos a que entregassem o coração a Jesus. Não sei qual é o teu talento, o teu dom. Coloque nas mãos de Deus. Tenha a tua vida com Jesus. Enquanto a Fran canta, você pode estar anotando e nós vamos deixar uma cesta para que você venha e coloque aqui o teu compromisso de ser esse missionário para Deus. Escondes teu tesouro.
Só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cante comigo. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é o meu tesouro até eu morrer. Muito obrigada. Queridos, Ellen White diz que há uma obra para homens e mulheres. Irmãs, Deus conta com você também. Deus conta com o seu dom e com o seu talento. Em casa, sendo uma bênção para a sua família. E na comunidade, sendo uma discípula de Cristo. Nós vamos fazer a oração final. Mas antes eu gostaria de perguntar se temos algum amigo que está conosco que ainda não é batizado, assim como o etíope, e que deseja estudar a Bíblia, conhecer mais deste Deus. Posso ver a sua mão? Temos algum amigo? Parabéns. Vocês podem ficar em pé? Só para que a igreja conheça vocês, para abraçar vocês? Que Deus abençoe muito. Quem está próximo, dá um abraço e diga para eles que nós estamos aqui para ajudá-los a conhecerem deste Deus maravilhoso. Essa é a nossa tarefa, cuidar destas pessoas. Que Deus os abençoe. Nós vamos estar orando por vocês. E nós que já somos batizados, que queremos dizer a Deus nesta manhã: Senhor, usa-me, aqui eu estou. Podemos ficar em pé para orar a Deus? Querido Pai eterno, muito obrigada porque o Teu Santo Espírito continua trabalhando no coração de cada pessoa. Nesta manhã nós vimos amigos queridos que desejam estudar a Tua Palavra. Assim como o etíope, eles precisam de ajuda. E nós somos convidados. Nós somos as pessoas que estamos aqui dispostas a ajudá-los. Usa-nos, Senhor. Usa-nos de acordo ao nosso dom, conforme o nosso dom, o talento que nós temos, para cumprir a tarefa, a missão. Não nos deixe inerte, parados. Nós precisamos agir, porque o tempo se aproxima. Jesus muito em breve virá, e nós queremos estar no reino eterno, com todos aqueles que amamos, e também aqueles que te amam, e precisam ainda conhecer mais deste Deus maravilhoso, desse Deus que enviou seu Filho único, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a ser aquilo que pedes que sejamos,
teus verdadeiros discípulos. Por Cristo Jesus nós pedimos e agradecemos na certeza do perdão dos nossos pecados. Amém. Podemos permanecer em pé para o hino final.